isso aí, pessoal. Estamos de volta nesse último bloco, não menos importante. Eu estava conversando com a professora de gramática que ela estava defendendo com unhas e dentes a gramática, dizendo que é a mais importante, que sem a gramática não consegue interpretar nada, não consegue resolver nenhum problema do Enem. Professora Regina, é isso mesmo? Opa, com certeza a gramática é a base. Maravilha, professora. É a base para tudo, viu? É a base mesmo. Com certeza. Tem algumas questões para mostrar para a gente, para mostrar para os nossos alunos? Temos sim. Boa noite a todos. Então vamos conversar um pouco a respeito da gramática. Assunto que quando a gente começa, a gente percebe assim, alunos às vezes com receio, alunos com medo, alunos assim que torcem às vezes o nariz, né? Então nós temos que perceber que a gramática, gente, não é nada assim terrível, muito pelo contrário. A gramática é algo que, se você compreendê-la, você vai passar a amá-la. Isso você pode ter certeza. Então é importante o quê? Dentro do português, dentro da gramática, vamos ser bem específicos. Vocês sabem que existe a gramática sob o aspecto da morfologia e sob o aspecto da sintaxe. Então, muito bem. Quando você pega um texto, temos ali inúmeras, nunca contei para ver quantas palavras compõem um texto, mas são bastantes. E nesse momento, nós começamos primeiro a perceber que um texto tem divisões. Então, qual é a primeira divisão de um texto? Você percebe ali o parágrafo. É a primeira coisa que faz a divisão de um texto. Se eu pegar um parágrafo, você percebe que ele é dividido em períodos, que normalmente se encerram onde? No ponto. Mas que ponto? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Mas se eu pegar o período é formado por o quê? Oração. Que é a mesma coisa que frase verbal, não se esqueçam, que frase nominal, como ela mesma diz, é formada só por nomes. A frase verbal é a oração. Então, a oração, obviamente, assim falando, se baseia em quê? No verbo, ou ainda na locução verbal. E quando a gente fala na oração, se pergunta, ela é formada de quê? Olha, gente, se nós virmos, percebemos que ela é formada por palavras. Só que uma coisa que é básica, e para vocês entenderem muito bem, essas palavras que formam a oração, elas têm uma relação, ou seja, uma está associada à outra. E a gente tem que perceber isso muito bem, porque aí começa o entendimento. Você perceber que as palavras não estão soltas dentro da frase. Uma se relaciona à outra. E aí começa a nossa história. Então, quando a gente fala, que nem a nossa professora aqui, muito bem colocado, falou sobre a literatura, muitas vezes, nós temos um texto baseado em quê? Em versos. Então, aparece muito, né, professora, na literatura, o poema. E aí o aluno se apavora, porque ele vai perceber nesse poema que ele às vezes lê e não consegue compreender. Às vezes ele lê e fala, mas o que está falando aqui? Então aí vem a gramática. E aí vem, lembre-se do que eu falei primeiro, a oração é formada por palavras, e essas palavras estão associadas umas às outras. E nessa associação, a primeira coisa que eu tenho que perceber e começar a perceber realmente é a parte da sintaxe. Ora, o que a sintaxe então vai trazer para mim como segurança? Ela vai trazer a estrutura da língua. Perceba bem, quando você vai, vamos dar um exemplo, quando você vai aprender uma língua estrangeira, não importa qual, supondo que você decore um dicionário inteiro, você sabe todas as palavras desse dicionário. Russo. Pode ser russo, o que você quiser, Vinícius. Escolha a língua que você quiser. Mas assim, se você decorar
todo o vocabulário e eu chegar para você e falar assim, escreva nem um texto inteiro, hein? Eu vou falar num parágrafo. Você consegue? Só decorando o vocabulário? Com certeza a sua resposta vai ser não. Não há possibilidade. Mas por que, se eu sei todo o vocabulário daquela língua, nada me escapa? O problema está que cada uma das línguas tem a sua estrutura específica. Enquanto eu não conseguir entender essa estrutura, você pode ter todo o vocabulário do mundo à sua disposição. Você jamais compreenderá o que lê e jamais escreverá bem. E quem que vai estudar essa estrutura é a sintaxe. Vocês devem lembrar muito bem, né, de professores dizendo análise sintática. O que é análise sintática? É a sintaxe que vai estudar a estrutura. E eu sempre falo, gente, nós temos que começar, como a própria palavra, o verbo diz, pelo começo. Não adianta eu começar pela metade. Então, eu sempre oriento os alunos assim, qual é esse início, qual é esse começo? O começo diz respeito ao sujeito da oração. Então, o que você tem que fazer? Você sabe muito bem que baseando-se no verbo, você vai achar o sujeito. Quando você começa a fazer isso, é como se você montasse um quebra-cabeça. Você começa assim, compreender o que é que aquilo está passando para mim. E depois de você achar o sujeito, você vai começar a associar as palavras, como eu já disse para você anteriormente. Então, vamos colocar isso aqui em prática para você mais ou menos entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei só, de Vinícius de Moraes, o soneto de fidelidade. Era o que bastava. Então, aqui nós temos somente uma estrofe. Então, muitas vezes, quando a gente lê a poesia, a gente se perde no entendimento. Então, vejam bem. Vamos lá. De tudo ao meu amor, serei atento. Antes e com tal zelo. E sempre. E tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Aí você fala assim, nossa, mas o que está falando aqui? Se você começar a estruturar, você vai começar a entender o que ele está falando. Por exemplo, você viu que você tem aqui um verbo, que é a primeira coisa que você vai atrás, e depois você tem aqui um outro verbo, encante. Ora, se você começar a perguntar quem que está se encantando, você sabe que quem está se encantando é meu pensamento. Então, quando você lê aqui, quem está se encantando é o meu pensamento que se encanta mais. E ele se encanta mais, mesmo em face do maior encanto. Então, quando você vê, só o fato de você achar o sujeito, você começa a compreender. Então, vamos diretamente aqui para a questão para você entender. A palavra mesmo, é disso que nós estamos falando, pode assumir diferentes significados de acordo com a sua função na frase. Assinale a alternativa em que o sentido do mesmo equivale ao que se verifica no terceiro verso da primeira estrofe do poema. Então, vamos voltar lá. Terceiro verso, né, do poema. Ora, gente, veja bem uma coisa. Para a gente compreender, além de você estruturar, que você já viu, que é o pensamento que está se encantando, mesmo em face do maior encanto, que você já começou a entender pelo menos o que está falando. O que eu tenho que ver agora? Eu tenho que interpretar. Então, o que a gramática está fazendo aí? Ela está estruturando para você entender, mas você, através disso, vai fazer a interpretação. Então, nós temos que ver assim, mesmo em face do maior encanto, mais o meu pensamento se encante. Ora, nós não temos aí uma ideia de oposição? Então, quando eu tenho ideia de oposição, eu começo a remeter à gramática. Ou seja, quem é que vai dar essa ideia de oposição em termos de um período? Vocês sabem muito bem. Nós teremos as orações coordenadas sindéticas adversativas, que o próprio nome já lhe diz, em termos de oposição.
Mas nós teremos também aquelas adverbiais, que são as orações subordinadas adverbiais concessivas. Olha, gente, nesse caso, você vê que se eu tenho aqui a ideia de oposição, certo? Eu tenho que estar mexendo com algo que fale a respeito desse tema. Então, quando você vai lá, né, a palavra mesmo assumindo esses diferentes, qual é a alternativa que vai ter esse mesmo sentido? Observe onde que está o sentido de oposição. Havia o mal, profundo e persistente, para o qual o remédio não surtiu efeito, mesmo em doses variáveis. Ou seja, aí você vê a análise da oposição que fala lá no contexto. Maravilha. Okay? Professora, parece que temos uma pergunta para nós. Ah, sim. Por que eu preciso estudar gramática novamente? É recorrente, parece que os alunos estão brigando com a gramática aí. Exatamente. Eles brigam, mas na hora que eles conseguem entender que a gramática é a base, gente, para você compreender o que você ler e também para você escrever bem. A tão famosa redação, tema sobre o qual, né, será falado amanhã. Então, se nós tivermos um conteúdo de leitura, não é suficiente somente isso. Há necessidade de um aporte, há necessidade de uma base, de uma estruturação. Vocês já ouviram professora de redação falando assim para vocês? Puxa, suas ideias são ótimas, mas a estrutura precisa melhorar. E quem vai auxiliar você nessa estrutura é a gramática. Então não tem como, gente. O importante é você começar a compreender e racionalizar, porque a estrutura da língua é como se fosse um quebra-cabeça. Lógico que nós não temos tempo agora de fazer todo esse trabalho que realmente gostaríamos muito de ajudá-los assim, de uma forma mais completa. Mas quando a gente raciocina sobre a gramática, com certeza tudo vai ficando mais fácil. Então vamos lá para a segunda. Aqui nós temos já um texto de Clarice Lispector. E presta atenção nesse mas, nos dois mas que estão aqui grifados. Então, vocês sabem, todo mundo falou em mas, você já vai direto numa conjunção, né? E todo mundo já sabe que é uma conjunção coordenativa adversativa. Porém, eu tenho que inserir isso dentro de um contexto. Se eu não tiver um contexto, eu não sei realmente qual é a mensagem que está sendo passada. Observe, só esse trecho. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Era forte o calor. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortava, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa. O que a gente percebe aí? Será que realmente nós não estamos tendo essa ideia de oposição? Mas observe agora o segundo exemplo. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. A ideia, nesse momento, se você interpretar bem, você vai ver que não existe mais essa ideia de oposição. Então, observe lá a questão. A autora emprega por duas vezes o conectivo. Lógico, o conectivo por quê? Porque faz a conexão, porque faz a ligação entre as orações. Observando o aspecto da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mais expressa o mesmo conteúdo nas duas situações e que aparece no texto. O que isso vai fazer? Gente, assume funções discursivas distintas nos dois conectivos. O primeiro, oposição. Se você observar o segundo, não é oposição, mas é aquela partícula expletiva de realce, que está ali apenas para realçar que são essas aqui apenas e não as outras. Portanto, nós teríamos aqui a resposta da letra E. Maravilha, professora. Por favor, convido para voltar à mesa. Parece Sim. que temos mais perguntas no WhatsApp. Sim. Ainda com relação ao bloco anterior, professora Keila, olha lá, temos uma questão. As questões do Enem são mais voltadas aos assuntos relacionados aos movimentos antes do modernismo, como naturalismo e realismo, ou do modernismo?
Bom, nós encontramos textos do realismo, sim, com certeza o Machado de Assis é sempre muito bem lembrado e merece ser lembrado no Enem. Temos também várias questões relacionadas ao naturalismo. O Cortiço, por exemplo, ele geralmente aparece no Enem, mas é o modernismo que ganha. Oswald de Andrade merece uma boa atenção de vocês, Mário de Andrade, Carlos Drummond, a Cecília, como eu já disse. E observando, já que Oswald, Manuel Bandeira, Mário de Andrade fazem parte da primeira fase do modernismo, merecem uma atenção ao movimento, às características do movimento. E observando, vocês acabaram de ver a professora Regina apresentando a importância da gramática num texto poético. E observando que o texto poético, há necessidade da gramática, há necessidade que você compreenda a ideia que ele apresenta, certo? Mas também leve em consideração, ao analisar um poema, toda a estrutura dele, toda a estrutura poética. Observe se ele é um soneto, se há uma preocupação com o aspecto formal, observe se há metrificação, se existe rima, para que você observe a importância que o próprio autor dá a essa parte estética. E, é claro, com esse conhecimento seu a respeito das características e uma boa observação ao enunciado, você conseguirá com certeza responder às questões do Enem. Boa sorte! Maravilha, Keila. Eu estava acompanhando, Regina, a sua aula aqui agora. Eu achei muito interessante. O domínio da linguagem, ele é fundamental. Apareceu, gramática, interpretação, literatura. Aparece lá verso, tem que saber que é verso, que é estrofe, que é conectivo. Se eu não tiver esse domínio, eu patino, eu não saio do lugar. E de todas as disciplinas parece que é dessa forma. Em física, tem que ter o domínio da linguagem para física. É a matemática, eu preciso saber o que é logaritmo, funções. Eu preciso ter um domínio pleno da matemática para resolver a física, a química, a simbologia para a química. O domínio da linguagem para interpretar um texto de história, sociologia, filosofia é fundamental. É isso. Exatamente isso. Em qualquer uma das matérias, não importa, até a matemática, né? Se não tivermos a gramática, nós até podemos compreender aquilo que está sendo pedido de forma diferente. Porque você tem que ter essa base, essa estrutura, como eu estava dizendo, de começar a montar. É um quebra-cabeça isso. E se você souber isso, com certeza você vai interpretar melhor. Será que... Muito obrigado, Regina. Imagina. Parece que a gente tem mais... Será que dá tempo de uma última pergunta do WhatsApp? Pode colocar no ar pra gente lá, por favor. Maravilha. Parece que encerrou. Se der tempo, podemos. O pessoal tá bravo comigo, que eu tô querendo responder mais perguntas, mas parece que não dá tempo. Fê, vamos lá. Eu gostaria só de complementar a professora Regina, que eu sou defensora número 1 da gramática. E eu gosto de dizer que a gramática é, digamos, o antídoto para todos os males. Ela vem iluminar o texto, seja ele em qualquer área. Está aí, né? Matemática, biologia. Então, a gramática, eu realmente sou, né, defensora número 1. Quem não estuda gramática acaba nadando e morrendo na praia. Maravilha. Regina, me deram 15 segundos para essa pergunta. Vou fazer engenharia. Gostaria de saber se vale a pena estudar gramática. Bom, em primeiro lugar, não é pelo fato de você ser engenheiro, que é uma matéria exata, né? Vai mexer muito com física, matemática, etc. Vamos dizer assim, você deverá ser um bom profissional, onde você deverá escrever e deverá falar. Será que a gramática ela é importante somente na hora de fazer um vestibular, de fazer um Enem? Ou você deverá ser um profissional gabaritado, sabendo escrever bem e se expressar bem? Então, eu acho que já está respondida, né? Maravilha. A necessidade, sim, e como? Eu concordo plenamente, Regina. Até porque, vamos parar para pensar, você que está querendo fazer engenharia, é regra, é domínio, é obrigatório a exata para você. A gramática é desempate, se você domina, você está na frente. Não perca essa não. Pessoal, amanhã tem mais matemática e redação. Um abraço.